Alô, alô, cheguei, sou teu amigo, o Paulinho Boa Pessoa. A mão tá estendida para você, o coração tá escancarado. Aproveite e ocupe o seu lugar, viu? Tudo bem? André Ramiro, você não sabe a felicidade, Andréia, que eu tô sentindo. Eu soube que você, André, está fazendo parte da nossa família como membro do nosso canal. Que beleza, André Ramiro. Muito agradecido. Um beijo para você, Andréia. Muito obrigado mesmo, viu? Depois me fala um pouquinho de você, de onde você é. Eu quero que vocês me contem um pouco de vocês. Tá bom, André Ramiro? Quero saber um pouquinho mais de vocês. Rejane Andrade. Alô, Rejane! Paulinho Boa Pessoa, sou prêmio, hein? Obrigado, Rejane. Faz parte também dos membros do nosso canal. Andréia, Rejane. Oséias Campelo Oséias. Voltou a ser assinante faz um dia, né, Oséias? Pô, que legal, Oséias. Muito obrigado, viu? Do fundo do coração, Oséias. Aquele beijo. E você não imagina o quanto devo a você. Esse nome é importante. Oséias Campelo Oséias. Suzana Ribeiro. Como é que você tá, Suzana? Que não falte na sua vida paz, saúde e dinheiro, Suzana Ribeiro. Até rimou, né? Suzana, muito obrigado. Um beijo para você. Também há 2 dias ela faz parte agora dos membros do nosso canal. Você não imagina, Suzana, o quanto eu tô contente. Jô, como é que você tá, Jô? 2 dias atrás eu virei prêmio. Sou assinante do teu canal agora. É mesmo, Jô? Obrigado, viu, meu amor? Um beijo para você. Agna Martins. Paulinho, eu também há 2 dias, Agna, faço parte agora dos membros do seu canal. Obrigado, Agna, um beijo. Suelen Santos. É separadinho, é Sue, aí vem o Ellen, depois separado, né? Suelen Santos virou assinante como membro há 3 dias. Suelen, muito obrigado, viu? Um beijo para você. Eu queria aproveitar essa turma toda que entrou como membro do canal, uma nova turma, fazendo aumentar. A nossa família está crescendo. Gente, sabe qual é meu sonho? Nós devemos estar agora com um pouquinho mais de 30, né, assinantes. O meu sonho é chegarmos a 100. Queria fazer uma família de 100, assim, inicial. E depois dessa família de 100, partir para uma família de 1000 pessoas, assim como os membros. E a partir daí eu quero criar grandes eventos para nós que somos membros aqui do canal do Paulinho Boa Pessoa. Quer integrar? Simples, abaixo do vídeo você vai encontrar a forma de ser membro. Entra, contribua, você será muito importante e fará uma imensa família imensamente feliz. Obrigado por tudo e um beijo para vocês, viu? Sem mais demoras, porque a história de hoje já está me esperando aqui. Aliás, uma história lindíssima. Antes, o convite para você se inscrever no canal e dar o teu joinha, que para nós é tão importante. O YouTube adora quem dá joinha, porque aí fortalece o canal e propaga, fortalecendo o nosso canal e fazendo com que recebamos ainda mais cartas, o que é muito importante, né? Quanto mais histórias, tanto melhor será, tanto para mim quanto para vocês que nos acompanham. A história de hoje é uma história imperdível, mas antes de começá-la, eu vou cantar para você. Então vai lá. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Solange e hoje eu quero contar a mais impressionante história do seu canal. Essa história envolve o meu tio Regis. Em verdade, está diretamente ligada a ele, mas eu o entrevistei e no momento de escrever eu reli o rascunho para que não me escapasse nenhum detalhe. Fiquei estudando o jeito melhor de contar essa história e entendi que a melhor maneira seria começar pelo meio da mesma. Veja, isso mesmo, não é nem o começo e nem é o fim.
eu começaria a contar a história pela metade, mas garanto que foi a melhor forma que eu consegui para realmente manter as pessoas atentas e ligadas a tudo o que eu preciso falar. Meu tio Regis. Titio tinha um desejo. Ele queria comprar uma cadeira de rodas e essa cadeira de rodas era necessária porque meu tio havia se tornado paraplégico devido a um defeito congênito. Era uma má formação óssea até a segunda vértebra da coluna lombar, onde o osso, por uma má formação, comprimia a medula espinhal e atingia, assim, uma massa de tecido nervoso que conecta o cérebro ao corpo e que vai da base do crânio até a segunda vértebra lombar. Isso poderia complicar demais a vida de meu tio Regis, e ele corria o seríssimo risco de se tornar tetraplégico. Ele podia sofrer de uma tetraplegia, mas graças a uma cirurgia foi evitada a tetraplegia, porém ele não pôde escapar da paraplegia. Perdeu, portanto, os movimentos das pernas e aí incluindo os pés e etc, né? Da cintura para baixo o titio não teria movimento. Isto aconteceu desde os 5 anos de idade dele. E aí o titio, com essa idade, tenra por sinal, 5 anos, ele foi parar numa cadeira de rodas. Ele até que pilotava muito bem a cadeira de rodas, mas ele tinha um desejo. Ele queria ter uma cadeira motorizada. Com isso, ele teria muito mais facilidade na sua locomoção. Só que o preço dessas cadeiras motorizadas nunca foram em conta. Para que vocês tenham uma ideia, o preço variava sempre de 12 a 90 mil reais. O valor ficava sempre por volta disso. Há cadeiras nos Estados Unidos, motorizadas, que elas chegam a custar, por exemplo, 30 mil dólares, o que dá um dinheiro realmente grande. Mas por que, alguém pergunta para mim, por que a variação é grande assim, vai de 12 a 90 mil reais? Sim, essa variação está ligada diretamente ao conforto que a cadeira pode oferecer e tudo o que pode fazer no equipamento como esse. Quanto mais alta a sua tecnologia, tanto mais caro será o equipamento. Mas meu tio, ele não tinha dinheiro suficiente, ainda mais ele que foi numa feira e ele testou uma cadeira muito sofisticada. Então, por aquela cadeira sofisticada, o meu tio ficou maluco. Ele queria porque queria ter uma cadeira daquele modelo. Mas era justamente uma das mais caras. Esses equipamentos altamente tecnológicos custam caro mesmo. E foi assim até que meu tio teve aquele sonho. Foi no sonho que começa a história do meu tio. Uma noite, ele estava exausto de tanto manobrar sua cadeira de rodas, e não eram apenas manobras, mas a força motora para o movimento da cadeira também. Isso tudo, essa força, ela vinha dos braços do meu tio. Então meu tio estava muito cansado naquela noite, e ele adormeceu, um sono bem pesado. E ele sonhou, mas um sonho bastante real e que se tornara inesquecível. No sonho do tio Regis, ele era um lavador de carros. E ele se lembra que no sonho ele esfregava os carros com aquela esponja, com bastante espuma. Depois jogava aquela água e depois do carro já lavado ele polia com dedicação. Então o titio lembra que ele fazia o maior sucesso com os carros lavados. E ele já tinha lavado no sonho uns 3 carros. Quando chegou aquele cliente. O titio fala que esse cliente, ele veio elegantemente vestido,
ele era misterioso também. E esse cliente chegou dirigindo um carro que era a coisa mais linda do mundo. Um carro chamado Impala, apelidado de rabo de peixe. Esse Impala se diferenciava pelo conjunto duplo de faróis na frente e 6 lanternas traseiras, 3 de cada lado. O carro era vermelho, estava empoeirado, assim, desgastado, e tinha uns riscos na lata do carro, sabe? Uns riscos, assim, que parecem ter sido feitos de propósito. Então o tio Regis, num sonho, quando viu aquele carro, falou: nossa, esse carro é tão lindo, mas está tão maltratado. Olha, é todo empoeirado e esses riscos. Deixa comigo, ele falou para o cliente. Deixa comigo, eu vou deixar esse carro novinho em folha. Só que o tio Regis, no sonho, ele viu além das imperfeições. Ele trabalhou incansavelmente naquele rabo de peixe, aquele Impala vermelho. E o carro se transformou. Depois de pronto, o carro brilhava como se tivesse saído da fábrica naquele dia. Titio lavou, tirou aquelas imperfeições, aqueles riscos sumiram. Ele poliu depois o carro ficou impecável. Quando o dono do carro chegou para fazer o pagamento para o tio Regis estava todo orgulhoso. Chamou o cliente e falou: olha aí, olha agora como está o seu carro. O homem olhou, viu assim um carro lindo, 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 lindo. Só que de repente o homem olhou para a placa do carro e franziu a testa. E falou para o meu tio: ah, tudo bem, o carro está limpo mesmo, mas olha a placa, ela está suja de barro, disse o homem para o titio. Como isso aconteceu? O meu tio questionou, né? Tinha lavado o carro tão bem lavado, o carro ficou impecável. Então o titio fez a pergunta: mas como que isso aconteceu? E o homem também, obviamente, queria saber. Tio Regis ficou perplexo. Ele não se lembrava de ter sujado a placa. Mas com cuidado, para completar o serviço, só a placa estava assim. Ele foi limpar o barro da placa. Só que quando ele se aproximou, ele viu que aquele tom amarelado não era barro. Ali havia cocô. Isso mesmo, cocô, fezes humanas. Na placa do carro eram fezes. Titio não entendia como é que aquilo tinha acontecido, mas com água e uma bucha, ele foi lavando toda aquela merda. E depois que a placa ficou limpa, revelou aquela milhar, 1876, 1876. O dono do carro sorriu quando viu o resultado. Ah, agora sim, disse o dono do carro. E pagou o tio Regis com um maço de dinheiro. Diz que o homem nem contou. O homem enfiou assim a mão nos bolsos e tirou 2 maços de dinheiro e deu tudo pro titio. Nessa hora que o tio recebeu aquela grana toda, o tio Regis acordou. Ele ainda estava atordoado, porque ele ficou mesmo, sabe, atordoado pelo sonho. E ele marcou a dezena que tinha sido bem revelada na placa depois que ele tirou o cocô da placa. 1876. Anotou num pedacinho de papel que ele tinha assim na cabeceira da cama. E ele guardou aquilo. No dia seguinte, meu tio foi fazer uma fé naquele jogo dos animais. Vocês sabem que jogo é esse, né? É o jogo dos animais, isso mesmo. Jogou a milhar. E para a surpresa do tio Regis, com aquela milhar, o tio Regis acertou na cabeça. Tio Regis ganhou o dinheiro que ele tanto precisava para a compra da cadeira de rodas motorizada. Algo em torno de 120 mil reais em dinheiro atualizado. Com esse dinheiro, o tio Regis, ele deu uma boa ajeitada na vida e pôde até
comprar a cadeira de rodas que ele tanto desejava. Mas o meu tio, obviamente, ele nunca mais se esqueceria desse sonho, porque foi muito marcante. Um dia, na nossa cidade, foi organizada a primeira feira de carros antigos. Tanto as pessoas podiam apenas expor o seu xodó, o seu carro antigo, como também poderiam expor com a intenção de venda, de vendê-los. Meu tio foi nessa exposição com a sua cadeira de rodas motorizada. Aliás, desde que fez a compra era assim. Tio não parava mais. A cadeira de rodas representou muito para ele. Ele só lamentava tê-la comprado com 57 anos de idade. Ele dizia para quem quisesse ouvir: puxa vida, eu podia ter feito isso muito antes na minha vida. Mas a gente consolava o tio Regis falando para ele: tio Regis, não reclama, tio Regis, nunca é tarde. Pois bem, naquele dia ele foi à feira exposição de carros antigos. E lá o titio teve uma surpresa. Ele viu um Impala vermelho e o meu tio Regis, quando ele bateu os olhos no carro, ele falou para o meu primo Ney, filho dele que estava com ele na feira: Ney de Deus, Ney, vem cá, olha o carro que eu vi no meu sonho. Esse aqui, ó. Esse aqui que é o Impala que eu te falo, o rabo de peixe. Esse aqui. O meu primo, mais do que depressa, olhou na placa do carro. Ele já sabia do número, né? Só que na placa ele viu 1960. E ele falou pro pai: mas pai, não é o carro, a placa é diferente. Aí meu tio respondeu pro Ney: sim, filho, eu já me atentei para esse fato. Mas o carro, eu tô falando que o carro é o mesmo. Ó, vermelho, bancos cremes, os mesmos riscos brancos na pintura, até a mesma poeirinha. Eu diria a você que a placa é apenas um detalhe. Eu quero e preciso saber de quem é esse carro. Sim, não seria difícil essa descoberta. Aquele carro pertencia à família Bianchi. Mas isso não era tudo que o titio precisava. As descobertas dali para frente seriam fantásticas. Deste momento para frente seriam incríveis. Aquele carro estava na feira, o Impala vermelho, conduzido que fora pelo mecânico Minervino. O meu tio foi conversar. E Minervino explicou para o tio: olha, é seu Regis, né? Então, seu Regis, esse carro aí, ele pertencia ao Dr. Clóvis. Dr. Clóvis foi médico, cirurgião famoso aqui da cidade. Mas esse médico, ele já morreu há 20 anos. Ele morreu em 1978. E ele amava esse carro. E ele era, de acordo com o senhor Minervino, mecânico, o Dr. Clóvis era um homem muito apegado aos bens materiais. Então ele havia pedido para a família que não vendesse o seu Impala vermelho. Tal pedido fora obedecido pela família, mas isso até aquele ano de 98. Mas agora que já havia falecido a viúva do Dr. Clóvis, ela que fez ser obedecida a sua ordem, mas ela tinha morrido. Então a família resolveu vender a relíquia e pediu uma ajuda ao mecânico Minervino. O mecânico Minervino, ele avaliou o carro por volta de R$250 mil, assim, atualizando o valor para hoje, tá? Isso era 98. Então ele falou: olha, o valor desse carro está em torno de R$250 mil. Meu tio, ele não tinha nenhuma condição de comprar esse carro, mas ele tinha uma história muito importante com aquele carro. Ele não ia permitir
que a história se acabasse assim, que ela morresse assim. Então ele pegou o cartão do mecânico Minervino e disse que o procuraria para tratar ainda sobre aquele carro. E nasceu ali uma certa amizade entre o meu tio Regis e o mecânico Minervino. Mas o que vocês ainda não sabem é o que meu tio já tinha escutado falar sobre aquele Dr. Clóvis. Ele já tinha escutado falar. E o que ele havia escutado falar não era coisa boa, não. E pasmem os senhores, prestem atenção. A minha avó Ada, na época desses fatos, a vovó ainda estava viva, com seus 87 anos. A vovó se lembrava muito bem de quem era o Dr. Clóvis. Quem era o Dr. Clóvis? Ele era o melhor cirurgião especialista em ortopedia da cidade. E foi esse médico, o Dr. Clóvis, quem descobriu a doença congênita do meu tio Regis. E ele sabia da urgente necessidade que o tio Regis tinha de fazer a cirurgia para melhorar a sua vida e evitar que o tio Regis se tornasse tetraplégico. Mas só que o Dr. Clóvis, ele não fez a cirurgia, porque os meus avós não tinham dinheiro suficiente para custear os seus honorários médicos. Ele havia pedido um valor alto pela cirurgia. Segundo ele, gastaria muito, era uma cirurgia de grande risco, muito delicada, e ele queria receber uma boa quantia de dinheiro por isso. Portanto, o Dr. Clóvis, ele era o maior especialista. Ele descobriu o problema que tinha o meu tio Regis. Havia necessidade da cirurgia, mas ele não fez a cirurgia. O que aconteceu? Os meus avós tiveram que apelar por um outro médico cirurgião, que já com diagnóstico, esse cirurgião médico não tinha a mesma fama do Dr. Clóvis, mas entrou num acordo com os meus avós e resolveu fazer a cirurgia pelo dinheiro que meus avós tinham. E a cirurgia do tio Regis foi muito bem sucedida. A conclusão era essa, quer dizer, o médico que operou o meu tio Regis conseguiu evitar a tetraplegia, tanto é que o tio Regis ele era paraplégico. Quer dizer, houve um sucesso na cirurgia. Só que aí, subentende-se, será que o Dr. Clóvis se sentia em dívida com o meu tio porque ele não fez a cirurgia para o titio? Será que era isso? Eu coloco aqui essa pergunta para que vocês continuem atentos ao restante dessa história, que tem uma revelação para lá de surpreendente. Diante de todas as informações da minha avó Ada, o tio Regis ficou impressionado e ele entendeu exatamente isso. Será que esse Dr. Clóvis se sentia em dívida com ele e por isso ele teve aquele sonho? Só podia ser. Então o que o meu tio fez? Ele chamou de novo o Ney, o seu filho, e foram ter um encontro lá com o mecânico Minervino. Só que para o mecânico Minervino, ele não contou toda a história, contou apenas parte dela. E ele marcou um dia para ir na casa, da família, onde ele queria ver o carro com o objetivo de comprar. Veja bem, o tio não tinha o dinheiro para pagar o carro, ok? Ele não tinha aquele dinheiro, pelo menos aquele dinheiro todo ele não tinha para pagar o carro, mas ele marcou, ele queria saber um pouco mais. E no dia, o filho dele, o Ney, tinha um compromisso. Falou: pai, a casa é essa, vou deixar o senhor aqui, conversando com o pessoal, e daqui mais ou menos uma meia hora eu passo para pegar o senhor. Algum problema? Meu tio falou: não, nenhum. Aí ele já estava com a cadeira motorizada, ele ia para tudo que é canto com a cadeira, então ele foi até o portão grande, era uma casa, era uma mansão. Ele foi até o portão grande da casa e tocou a campainha. E o meu primo, o Ney, aproveitou e saiu e foi cuidar do compromisso que ele tinha.
Não demorou muito, um senhor, assim, idoso, com os olhos tristes, cabelos prateados, ele veio atender o tio Regis. E aí o senhor, quando chegou, assustou o tio Regis, porque ele falou assim: oi, você que é o lavador de carros, é você, né? O meu tio Regis ficou meio assustado com isso, porque era um sonho que ele havia tido. Mas será? Será que o mecânico, o Minervino, porque ele tinha contado mais ou menos para o Minervino, mas será que o Minervino falou para o homem sobre o sonho já? Não, não era possível. Mas quando o homem afirmou: você que é o lavador de carros, né? O meu tio Regis, ele ficou assim sem jeito, mas respondeu para o senhor: sim. Aí o senhor falou assim para o meu tio: olha, então, muito obrigado por ter restaurado o meu carro. O meu tio Regis ficou sem palavras. E o homem, aquele senhor de olhos tristes e cabelos prateados, ele continuou falando com o tio Regis: você não se lembra de mim, mas eu sou o cliente daquela noite. Quer dizer, aquela noite na qual ele se referia foi quando o meu tio Regis lavou o carro. Detalhe, tinha sido durante a noite que o tio Regis lavou o carro. Você se lembra quando você tirou o barro da placa do meu carro? O senhor não falou em cocô, falou barro. Naquela noite, ao fazer aquilo, você libertou a minha alma presa. Eu estava condenado a vagar até que alguém fizesse aquilo por mim. E foi justamente você quem fez. O tio Regis ainda estava perdido, mas ouvindo o que aquele senhor tinha para falar. E aquele senhor completou: o carro era muito mais do que uma relíquia. Era um elo entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. E dizendo assim, o senhor pediu um tempo para o tio Regis e fez menção de ir lá dentro chamar alguém. O tio Regis, nessa hora, ficou pasmo, ficou passado diante de tudo que houvera. E ficava cada vez mais claro para o tio Regis que o dinheiro que ele ganhara no jogo não era sorte, mas um presente daquele mundo do além. Seria de fato a compensação, a cadeira de rodas motorizada que ele agora usava, e de alta tecnologia. O homem idoso já não estava mais ali, mas ainda assim, o tio Regis disse: obrigado por ter me compensado. Foi nessa hora que o meu tio Regis acabou sendo atendido por um rapaz de mais ou menos uns 30 anos, de nome Alexandre. Ele era neto do falecido Dr. Clóvis e da falecida senhora Risoleta. E eu não sei se por ele ter visto o meu tio numa cadeira de rodas, ele disse para o meu tio: pois não, senhor? E o meu tio disse: eu vim aqui para fazer negócio com o Impala vermelho. E o rapaz respondeu assim para o titio: o Impala é seu, diga como é que o senhor quer pagar. O meu tio falou da condição dele e aquele rapaz não impôs absolutamente nada. Disse apenas que ele tinha que dar um agrado para o mecânico Minervino. E o titio, diante de todas as facilidades dadas pelo Alexandre, respondeu para ele: olha, esse agrado então eu dou para o mecânico Minervino. E foi assim que o tio Regis fechou negócio com o Impala vermelho, que estava com a placa 1960, que na verdade não era a placa do carro, mas sim o ano da sua fabricação. O Impala era 60. A placa verdadeira do Impala, a real placa do Impala, era 1876. E faltava responder a pergunta principal: quem era o senhor que veio atender o tio Regis ao portão? Sim, o tio Regis, naquela manhã, teve um encontro com o falecido Dr. Clóvis.
Tio Regis dependurou uma placa com uma frase no retrovisor do Impala, onde estava escrito: às vezes os sonhos nos revelam segredos que a realidade esconde. Essa impressionante história completava um ciclo, onde o espírito de um médico se sentia ainda devedor de alguma coisa para aquele seu paciente, que ele atendera quando tinha alguns poucos anos de vida, mas para quem ele se negara a fazer uma cirurgia no passado. Tio Regis dizia para quem quisesse ouvir: fui muito bem recompensado. Descanse em paz, Dr. Clóvis. Apesar de todos os pesares, lhe sou eternamente grato. Essa era a história que eu tinha para contar. Eu disse para vocês que era impressionante, pois a partir de agora vou ficar aguardando os comentários de cada um de vocês.